Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos trabalhar hoje na nossa meta diária. Medidas socioeducativas. Vamos estudar o Estatuto da Criança e Adolescente, ok? Como sempre, a gente vai abrir a nossa aula de hoje com uma questão e ao final nós temos a missão de conseguir resolvê-la, né? Então vamos lá. Então tem o seguinte: o adolescente João, com 16 anos completos, ok? 16 anos completos, foi apreendido em flagrante quando praticava ato infracional análogo a crime de furto. Beleza. Perfeito. Ok, ele foi preso, ok? Foi apreendido, né? Melhor dizendo, a gente não usa o termo prisão e sim a apreensão do menor de idade. Devidamente conduzido o processo, então ele foi devidamente processado, ok? E de forma rígida, ou seja, de forma correta, ele foi sentenciado a uma sentença, um juiz determinou a sentença, né? Ao cumprimento de medida socioeducativa de 1 ano em regime de semiliberdade, beleza? A condenação dele foi ficar 1 ano, medida de semiliberdade. Sobre as medidas socioeducativas aplicadas ao João, assinar a afirmativa correta. Primeiro, a medida de liberdade assistida será fixada pelo prazo máximo de 6 meses. Ok? Ele fez uma pergunta isolada sobre a medida de liberdade assistida, sendo que ao final de tal período, caso o João não se revele suficientemente ressocializado, a medida será convolada, ou seja, convertida em internação. B. A medida aplicada foi equivocada, pois deveria ter sido necessariamente determinada a internação de João. Ele cometeu o crime de furto, né, gente? Ele cometeu o crime de furto, um crime análogo a furto, né? É um ato infracional análogo a furto. Agora vamos explicar a respeito sobre o ato infracional em si. Ok? Vamos continuar aqui. No regime semi-liberdade, João poderia sair da instituição para ocupações rotineiras de trabalho e estudo sem necessidade de autorização judicial. Beleza, então ele poderia sair, está afirmando no semi-liberdade, a pessoa pode sair sem autorização judicial. Vamos ver. Será que pode? Será que não pode? A medida aplicada foi equivocada, pois não poderia, pelo fato análogo ao furto, ter a si aplicada a medida diversa da liberdade assistida. Bacana. Então vamos lá. Primeiro passo, sempre a gente tem que fazer esse filtro. Temos que entender o que a questão quer para a gente possa resolver. Então, quais os assuntos estão sendo questionados nas alternativas que precisamos estudar? Espécies e características das medidas socioeducativas. A aplicação das medidas socioeducativas. Bom, vamos lá então. O que é uma medida socioeducativa, antes de tudo? É bom eu vou entrar em detalhes, porque normalmente o acadêmico de direito, né, nós estamos aqui trabalhando com os alunos que vão fazer a OAB, mas sai para você que também faz concurso público nessa área, o conceito de medida socioeducativa. Então, a medida socioeducativa é uma punição aplicada ao adolescente que cometeu um ato infracional. Beleza? Ato infracional é a punição, é como se fosse o crime para um adulto maior de idade. E, em vez de a gente chamar de crime, a gente chama de ato infracional. Para que exista um ato infracional, necessariamente tem que ser um crime ou uma contravenção. Ok? Então, quais são os atos infracionais? É só você olhar para os crimes. É crime? É. Então, a gente vai converter isso para ato infracional. Ok? Tem que ser crime ou uma contravenção. Se não for crime e não for contravenção, ou seja, não há crime nem contravenção e também não existirá ato infracional. Tá? Beleza? Bom, é importante nós sabemos que existe uma distinção dada pelo ECA, né? De criança. Quem é a criança por ECA? É todo aquele que tem 12 anos incompletos, ok? A pessoa que tem 12 anos incompleto é considerado criança para o ECA. De 12 anos completos até menor de 18 anos, de 12 anos completos a menor de 18 anos, né? É o adolescente, tá? A criança, ele não comete ato infracional. Então, quer dizer que se uma criança de 11 anos matar o amiguinho com dolo, matou com vontade, ele não quis me dar a bicicleta, eu matei. Eu, quando era criança, quando eu era pequeno, lembro como era como hoje, né? Pequeno que não cresci muito, mas eu estava na frente de uma igreja, e aí aqui em Cuiabá, e a igreja tinha um chafariz. Esse chafariz era na forma de cuba, né? Tipo de cuia, né? Então, é na frente dessa igreja, perto de uma escola técnica que nós temos aqui, hoje Instituto Técnico, né? E aí estava no batizado, que minha mãe era madrinha de batismo de uma criança. E eu na frente chupando suquinho, uma menina pediu o suquinho, eu me neguei. Desde essa época eu era, como a gente fala aqui em Cuiabá, cainha, né? Eu era cainha. A menina me empurrou
dentro dessa piscina, desse chafariz. E eu quase não estaria aqui dando aula para vocês, porque como era em um formato de cuba, então eu já fui direto pro fundo. Aí um senhor que conseguiu me puxar. Eu lembro que eu terminei toda a cerimônia depois molhado, né, tudo molhado. Mas enfim, nesse caso, se a criança fosse presa, essa menina tinha uns 10 anos, ela seria julgada como crime de homicídio doloso? Não. Ela não comete ato infracional. Já o menor de idade, a gente chama o adolescente, ele comete ato infracional. Tem que tomar cuidado e falar de menor. Ah, de menor. Horrível, isso é totalmente errado, né? Eu não posso falar de menor. Ou é adolescente ou é criança, tá? A falar a criança é menor, eu tenho que saber. Parei, mas é criança ou é adolescente? Porque menor de 18 anos é todo mundo, até a criança, um bebê de 1 ano é menor de 18. Então tem que ter essa classificação, você tem que estar claro quanto a isso. Então, a criança ele não comete ato infracional, tem que ficar esperto com isso, ok? Já o adolescente comete. Para a criança, o adolescente que comete um ato infracional, ele é aplicado uma pena. Né? A pena leva-se o nome de medida socioeducativa. Para uma pessoa adulta, a gente chama de pena. Para um adolescente, a gente chama de medida socioeducativa. Ou seja, para um adolescente, a gente não chama crime, chama ato infracional. Para um adulto, a gente chama de pena. Para um adolescente, a gente chama de medida socioeducativa. Já a criança não tem ato infracional, mas ela vai sofrer uma medida de proteção, beleza? Quais são as medidas de proteção? O professor está aqui embaixo. Ó. Eu coloquei para você as medidas de proteção em comparação com as medidas socioeducativas. O 101 traz medidas de proteção, encaminhamento aos pais ao responsável, orientação, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial, inclusão de programa comunitário, inclusão de serviços e programas oficiais, requisição de tratamento médico, psicológico, inclusão de programa oficial comunitário, beleza? Só fique esperto que algumas medidas de proteção que são aplicadas à criança também são aplicadas aos adolescentes. Essas as três aqui, tá? Aliás, essas três aqui que não são aplicáveis, tá? Acolhimento institucional não é aplicado ao adolescente. Inclusão ao programa de acolhimento familiar também não é. E colocação em família substitutiva. O adolescente não se aplica a esses três incisos. Mas os outros incisos de outras medidas de proteção, todos esses outros aqui, de 1 até o 6, poderão ser aplicadas ao adolescente, ok? Beleza? Só aquelas últimas que eu disse para você lá embaixo, essas três aqui, já caiu em prova. Agora eu vou mostrar para você que já caiu em prova, tá? Essas três últimas aqui não se aplica ao adolescente. Mas vamos ver quais são as medidas, realmente as medidas socioeducativas que são aplicadas ao adolescente. Tá aqui. É a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Bom, qual que é a nossa missão agora? Vamos ter que destrinchar cada uma dessas hipóteses, ok? Vamos ter que analisar cada uma dessas hipóteses a fundo, para nós entendermos a matéria. Vamos lá, olha só como já caiu, olha só. Haroldo, que tem 11 anos de idade. Opa, se tem 11 anos, não é adolescente, é criança. Subtraiu, né? Subtraiu para si ou para outrem. Subtraiu. Ou melhor, ao subtrair para si para outrem. Bem que estava assim na prova, mas tudo bem. Ao subtrair para si ou para outrem, pertencente a uma creche, deverá, ao subtrair para si coisa alheia pertencente a uma creche, deverá cumprir medida socioeducativa. Opa, a criança não sofre medida socioeducativa. Beleza? Tranquilo? Tá errada a questão. Olha a outra. O acolhimento institucional e a colocação em família substitutiva. Opa, colocação em família substitutiva. Vamos ficar esperto. Vamos lá. Ó. Podem ser aplicadas como medida protetiva em socioeducativa. Ou seja, pode ser aplicada ao adolescente. Colocação em família substitutiva pode? Substitutiva pode ou não pode? Não pode. Acabei de falar para vocês aqui, ó. Essa aqui não se aplica ao adolescente. Inclusive, quem fala isso, quem estabelece isso aqui, ó, aqui, ó, o inciso 7. Ele estabelece, ó, no inciso 101, que é as medidas, essas medidas de proteção, ok? O inciso 1 ao 6 é aplicável ao adolescente, que eu já marquei para você. Beleza? Vamos lá. Então, quem aplica as medidas socioeducativas? O conselho tutelar ou o juiz? Gente, sempre cai essa dúvida. Quem que aplica a medida socioeducativa? Gente, é o juiz. Lembra, medida socioeducativa é punição, é uma sentença condenatória. Então, é o juiz e deve existir o devido processo legal. Ok? O que pode distinguir é quem vai aplicar, quem vai fiscalizar, melhor dizendo, esse cumprimento. Olha lá.
Nas medidas de advertência, todas elas quem aplica é o juiz. Ó, de ponta a ponta é o juiz. O juiz de ponta a ponta, ele aplica as medidas socioeducativas, ok? Mas quem fiscaliza? Na advertência, quem fiscaliza? O próprio juiz, a advertência ela é imediata, o próprio juiz ali já, o judiciário fiscaliza. Reparação de danos, também é o judiciário. Agora, prestação de serviço, prestação de serviço, liberdade assistida, semi-liberdade e internação é o executivo municipal que vai fazer essa função de fiscalização do cumprimento, beleza? Quais os critérios para aplicação de uma medida, quais são os critérios para aplicação de uma medida socioeducativa? O que o juiz tem que observar para ele poder aplicar uma medida socioeducativa? Quais são os critérios? Ou é da cabeça do juiz? Não. Primeiro, ele vai olhar o quê? A capacidade de cumprimento do agente, do menor, do adolescente, né? Olha só como a gente é viciado, né? Capacidade de cumprimento, a gente vai observar se o menor ele pode, por exemplo, reparação de danos, se ele tem condição de reparar o dano. Se não tiver condição de reparar o dano, não tem como aplicar. As circunstâncias, a gravidade da infração, tudo isso tem que ser analisado. Se foi um estupro, opa, não dá, né? Não dá para aplicar para esse sujeito só uma advertência. Beleza? Quais os requisitos para a aplicação de uma medida socioeducativa? Bom, vamos lá. Para que exista a aplicação da pena, lembra, a medida socioeducativa é a pena. Para existir para realmente existir essa pena, essa punição tem que ter o quê? Na advertência é a única, preste atenção, a advertência é a única que exige apenas os indícios de autoria. Repetindo, somente a advertência pleiteia, ela se contenta com indícios da autoria e a prova de materialidade, porque todas as outras necessariamente precisam da prova da materialidade e prova da autoria. Beleza? Se não tiver provado realmente a materialidade e nem provada a autoria, não haverá punição de reparação, prestação, liberdade, semiliberdade e internação. A advertência é a única que se contenta apenas com indícios. Ok? Qual o prazo para a aplicação? Qual o prazo para o cumprimento de cada medida socioeducativa? Qual é o prazo de cumprimento? Vamos completar aqui, ó. Qual é o prazo de cumprimento de cada medida socioeducativa? Vamos lá. A advertência ela é instantânea. O juiz vai dar uma demonstração verbal, vai chamar a atenção do menor na hora, já resolveu, do adolescente. Reparação de danos também é instantânea, vai se dar quando o adolescente realizar a reparação. Vamos falar agora sobre isso. Qual é o prazo? Na prestação de serviços à comunidade, tem um prazo máximo. Ela tem que durar 6 meses e o cumprimento tem que ser de 8 horas por semana. Repetindo, na prestação de serviços à comunidade, o prazo máximo de cumprimento tem que ser de 6 meses, ok? E a duração dela tem que ser por 8 horas semanais. Então, por 8 horas semanais, no prazo de 6 meses, ele tem que cumprir a prestação de serviço. Professor, pode ser mais de 6 meses? Não. Prazo mínimo. Aqui, na liberdade assistida, tem que tomar cuidado que ela não dá um prazo máximo. Na liberdade assistida, ela dá um prazo mínimo. Isso aqui é muito cobrado em prova, ok? Olha, prestação de serviço é prazo máximo. Vamos ficar bem esperto. Prestação de serviço. Vai grifando com o seu marca-texto também aí. Prazo máximo na prestação de serviço. Na liberdade assistida, prazo mínimo. Na semi-liberdade, prazo máximo. Olha lá, prazo máximo. De quanto? 3 meses. E na internação, prazo máximo também de 3 meses, não, perdão, 3 anos, né? 3 anos, que eu li em cima ali mesmo, 3 anos, ok? Então vamos fechar aqui os prazos. Advertência instantânea, reparação de dano instantânea, prestação de serviço à comunidade, máximo 6 meses, por 8 horas. Semi-liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses. Liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses. Semi-liberdade, prazo máximo de 3 anos. E internação, prazo máximo de 3 anos. Para poder fechar, mais uma vez, para poder fechar. Advertência instantânea, reparação de dano instantânea, prestação de serviços à comunidade, prazo máximo 6 meses por 8 horas semanais. Liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses. Semi-liberdade, prazo máximo de 3 anos. E internação, prazo máximo de 3 anos. A internação você tem que ficar esperto, sabe por quê? Não é só 3 anos, prazo máximo, não tem prazo mínimo dessas duas aqui. A internação, se ela for provisória, o prazo máximo não será de 3 anos, será de 45 dias. Por favor, grifa no seu material.
Se a internação for provisória, é como se fosse uma prisão preventiva, né? Pro maior de idade, prisão preventiva. Será o máximo de 45 dias, ok? Preste atenção. Se caso o juiz determinou a prestação de serviços e o adolescente não compareceu, o juiz manda uma vez, duas vezes, dá uma chance, dá outra chance, dá três chances, ele não cumpriu. Pelo descumprimento reiterado e injustificável, injustificável quer dizer que ele não se justificou. Ele foi condenado e nem deu a estrela para o judiciário. O juiz é. Então o juiz determinará a internação pelo prazo máximo de 3 meses. Esse é um prazo diferente. Então vamos fechar de novo. E a outra coisa, se o adolescente atingir 21 anos, será liberado automaticamente. 21 anos, professor? Imaginamos que ele cometeu o crime com 17. O juiz demorou muito para julgar o processo dele, julgou, ele já tinha 18 anos. Você está comigo? E aí o juiz determina 3 anos de internação. Aí conta no dele, 18, 19, 20, vai dar o quê? 20, quase 21 anos aí, ele vai estar no cárcere ainda. Então, se obrigatoriamente ele tiver 21 anos, se ele recebe a sentença com 18 anos, 17 anos, né? 17 anos, tem que receber com 17. 17 anos e 11 meses e 29 dias. Vem a sentença condenatória dele, 17 anos. 3 anos ele pega. Então vai completar 18 na cadeia, 18, 19, 17, 18, 18, 19, 19, 20, né? 19, 21. Se caso acontecer uma coisa, alguma outra circunstância, se ele ficar até 21 anos, se acontecer e pode acontecer, ele deverá ser liberado automaticamente da internação. Ok? Então vamos fechar de novo. Internação, qual é o prazo máximo? Fala para mim. A regra. Fala, quero ouvir. 3 anos, beleza. Se for uma internação provisória, 45 dias, ok? Se ele descumpriu as medidas anteriores que foi dado de forma reiterada e injustificável, não justificou. Qual é o prazo de internação? 3 meses. Muito bem, muito bem. E se ele completar 21 anos, ele tem que ser solto em quanto tempo? Automaticamente. Fechou? Bacana? Isso aqui cai em prova, tá? Aí, como eu disse, uma dúvida corriqueira é se o adolescente possui 17 anos, 11 meses, na data que saiu a sentença de internação. Em tese teria 3 anos para cumprir. Como se procede se ele, em 1 mês, atingirá a maioridade? Será aplicada ainda assim a medida socioeducativa. Nos termos, se lermos o parágrafo único do artigo 2º do CDC, ele diz que, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente a estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, o próprio ECA estabelece essa posição. Não é CDC, né? É ECA, né? Vamos corrigir aqui, né? CDC é outra coisa. Ok, vamos lá. Ou seja, ele ficará submetido à punição de internação até completar 21 anos da data em que se deverá ser liberado obrigatoriamente. Bacana? Tranquilo? 17, 18, 1 ano. 18, 19, 2 anos. 19, 20, 3 anos, né? Pode ser que esteja aí batendo quase 21, mas deu 21, ele tem que sair obrigatoriamente. Atrasou o alvará. Gente, deu 21 anos, tem que soltar ele. Ok? Quais os detalhes de cada medida socioeducativa? Vamos lá, vamos tentar com esse quadro. Esse quadro é muito importante. A advertência, nós já falamos lá atrás que ela é automática e o juiz se contenta apenas com os indícios, beleza? Tranquilo. Então, ela é uma simples ademoestação. Ademoestação é esporro, é uma briga, chamar atenção mesmo, chamar a atenção do sujeito, beleza? Maravilha, vamos lá. O que mais que eu tenho para a gente poder estudar? Reparação de danos. Toda vez que o ato infracional tem reflexos patrimoniais, quebra de uma vidraça, por exemplo, teremos aí a possibilidade da reparação de danos. Mas quem que paga a reparação de danos? É o menor de idade ou são seus pais? Cuidado com esse ponto de intersecção com o direito civil, tá? Aliás, não há esse ponto de intersecção. Quem paga aqui a conta é o menor infrator, é o adolescente que paga a conta, tá? Não é o pai, como acontece no direito civil, tá? Não são os pais, toma cuidado, tá? O aluno pode ser levado a rio pensando que os pais vão pagar. Não, aqui no mundo do ECA, a responsabilidade é subjetiva. Não é objetiva como é lá no direito civil. Ou seja, quem vai ter que pagar a conta é o próprio infrator. Mas como eu disse, se caso não tiver
condições de fazer o pagamento. Se for manifesta impossibilidade, o juiz pode substituir por outra, ok? Olha só como já caiu. Pegando nessa situação desse pensamento que só os pais que devem reparar. Olha só. A obrigação de reparar o dano causado pelo ato infracional não é considerada medida socioeducativa. Está errado. Tendo em vista que o adolescente não pode ser responsabilizado civilmente. Errado, tá? Ele tem que fazer o pagamento sim. Prestação de serviço consiste na realização de tarefas gratuitas e de interesse geral, ok? Aqui não é carteira assinada, não tem trabalho aqui não, viu, gente? Tem que ter carteira assinada para prestar serviço. Não, nem o adulto tem, quando ele presta serviço lá no âmbito penal. Não pode exercer há 6 meses, ok? Olha, não pode exceder, ó meu óculos, né? Não pode exceder, não é exercer, jumento. Não pode exceder, ou seja, não pode superar a 6 meses, é o máximo a 6 meses, né? A jornada máxima de 8 horas semanais tem que ser aos sábados, domingos e feriados, ok? A prestação de serviço não é durante a semana, a regra é que vai ser aos finais de semana e feriado. Para quê? Para não chocar com o serviço dele, ok? Se for em dias úteis, não tem problema. Se for em dia útil, não pode o que? Atrapalhar a escola ou o trabalho regular do adolescente, ok? Repetindo, fechando prestação de serviço. Tarefas gratuitas, ou seja, ele não recebe salário, não pode ultrapassar 6 meses, a jornada máxima é de 8 horas semanais, tem que ser aos sábados, domingos ou feriados, pode ser durante os dias úteis, de segunda a sexta, só que nesses dias, se for útil, não pode atrapalhar o quê? A hora de escola, de estudo e o trabalho dele convencional. Liberdade assistida. Consiste no acompanhamento na orientação e no auxílio do adolescente que é realizado por um orientador. Aqui o prazo é mínimo, lembra? Não é máximo, o prazo é mínimo de 6 meses, prazo mínimo de 6 meses, prazo mínimo de 6 meses, beleza? A lei não fala em prazo máximo, mas se utiliza a internação que é de 3 anos, ok? Então, a liberdade assistida, a lei não fala o prazo máximo, fala o prazo mínimo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a doutrina pede para utilizar o quê? O prazo máximo da internação, que é 3 anos. A semi-liberdade e a internação vão ver separado. Por quê? São as únicas que estabelecem o quê? A restrição da liberdade do adolescente, ok? Okay? As únicas medidas que causam uma restrição da liberdade dele, o seu direito de ir e vir, são a medida de semi-liberdade e a internação. Semi-liberdade, o que consiste a medida de semi-liberdade? Vamos estudar o que significa ela, professor. Pelo regime da semi-liberdade, o adolescente realiza atividades externas durante o dia, sob a supervisão multidisciplinar, e fica recolhido à noite. Ah, professor, isso aí é o semi-aberto lá do maior de idade, né? Não. Ué, como assim, professor? Não. Semi-liberdade, ele parece com o regime aberto do adulto. O regime aberto que é assim. Durante o dia ele fica na rua e à noite ele recolhe em casa de albergue, ok? O semi-aberto do adulto, ele fica guardado, ele fica preso. Só que fica numa colônia agrícola ou industrial, ok? Então a semi-liberdade do adolescente é parecido com o regime aberto do adulto, ok? Toma cuidado. Prazo máximo 3 anos. Aqui é o comentário que eu acabei de falar com vocês a respeito do semi-aberto e do aberto. O regime semi-liberdade deve ser determinada como se fosse uma progressão de regime. Ou seja, ele sai de uma internação, depois vai para o semi-aberto, vai para a semi-liberdade. É igualzinho? Como é, professor? Não, gente, o juiz pode determinar diretamente a semi-liberdade, ou seja, ele já pode ir direto para a semi-liberdade. Não é obrigatório que primeiro ele tem que ser internação para depois para a semi-liberdade. Pode acontecer isso, não tem problema, tá? Pode ser que seja assim, mas o juiz pode determinar diretamente a semi-liberdade. Então, a semi-liberdade não está dentro de uma progressão de medida socioeducativa.
ela não é obrigatoriamente ela não precisa ser concedida dessa forma, tá? Ela pode ser concedida diretamente, o juiz já pode determinar diretamente a semiliberdade. Para a realização das atividades externas, será necessário sempre autorização judicial? Não, viu, gente? Não precisa. Na semiliberdade, não precisa pedir autorização judicial para cumprir as situações fora do estabelecimento, né? Socioeducativo, não precisa, tá? De autorização judicial, tá? Mas quem vai autorizar isso aí vai ser o diretor do estabelecimento, tá? Independente de... inclusive isso aqui caiu na questão lá que nós abrimos a aula de hoje. São obrigatórios a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados recursos existentes na comunidade. Bacana. É obrigatório estudar e a profissionalização durante a semiliberdade. Vamos falar da internação. Quais os princípios que envolvem a internação? Internação, gente, tem que ser princípio da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar do desenvolvimento da pessoa em desenvolvimento, ok? Que é a pessoa menor, a pessoa adolescente, ok? Então são 3 princípios: brevidade, excepcionalidade e respeito à condição, ok? Tem que ser rápido, tem que ser breve, não pode durar muito tempo. Por isso que a lei estabelece um período máximo. Já falei os prazos máximos, né? Nós já falamos lá atrás. Olha só como já caiu. Com relação à internação, observado o que prevê o Estatuto da Criança e Adolescente, assinar a afirmativa correta. Deve obedecer ao período determinado de 1 ano e meio. 1 ano e meio? Não tem nada disso, né? Não tem esse período de 1 ano e meio, né? Prorrogar por igual não tem nada a ver, tá errado, ok? A internação como uma das medidas socioeducativas previstas pelo ECA não poderá exceder o período máximo de 3 anos e a liberação será compulsória aos 21 anos. Perfeito, ok? A medida de internação deve ser aplicada conforme o artigo 122. Então, a internação existe uma regra para a sua aplicação. Para aplicar a medida de internação é necessário o seguinte: tem que ser um ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Bom, gente, um furto, como foi a nossa questão, não é grave ameaça e nem violência à pessoa. Então, eu não aplico internação. Internação é para latrocínio. Internação é para estupro. Internação é para homicídio. Eu conheci aqui no Mato Grosso, o cara ele era um menor infrator, né? Um adolescente infrator. Eu já tinha 3 latrocínios, entendeu? Eu lembro, era na época da faculdade. Quando eu cheguei na sala de audiência, ele tinha um tênis que nem eu pensava ter na época, tão avançado que era o tênis, né? Então, ele já era um dos cabeças do tráfico à época na cidade aqui vizinha nossa de Cuiabá, Várzea Grande. Então, realmente, ele já era reincidente em crimes. Então, ele já estava internado. Já tinha 2 condenações de internação, só que a internação ela supera até o prazo máximo de 3 anos. Né? Depois disso, ele tem que ser submetido às penas de um criminoso comum. Professor, você tem 17 anos, pega 3 anos. Já falei para você, ele pode chegar até 21 anos, ele pode ficar retido até 21 anos. Ok? Beleza, vamos continuar aqui. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Então ele é reincidente, né? Já cometeu outras infrações graves, aí não tem como o juiz aplicar a ele uma semiliberdade, ok? Como é o caso desse sujeito que eu disse para vocês. Por descumprimento reiterado e injustificável, ok? Já falei para vocês. Aí, qual é que é o prazo se tiver um descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta? Quantos? É 3 anos? Não, 3 meses. Muito bem. O cometimento de ato infracional análogo ao tráfico de drogas por si só, ou seja, só ele conduz obrigatoriamente à internação? Não, né, gente? Né? O tráfico é grave ameaça ou violência à pessoa? Não. Então ele sozinho não gera o que? A possibilidade da internação, da punição de internação. Inclusive tem uma súmula 5492 que é a redação que eu coloquei para vocês aqui, tá? É necessário a repetição de pelo menos 3 cumprimentos para a aplicação da internação? Tinha uma regra disso. Se o cara cometer 3 vezes 3 infrações, a gente já determinou 3 situações para ele semi-liberdade, aí só na terceira que eu tenho que dar internação? Não há essa regra, tá? Ok? Se o cara do primeiro crime já mata alguém, já comete um homicídio, o juiz já pode, plano, já aplicar o que? A internação provisória, deixa ele guardado provisoriamente, para depois determinar o que? A internação definitiva. Lembra que a provisória, o prazo máximo é de 45 dias. Não esqueçam de 45 dias, ok? Vamos lá. É possível a aplicação da insignificância em um ato análogo ao furto?
por exemplo, claro, tranquilamente, tá? A insignificância pode se aplicar tranquilamente nas medidas socioeducativas, ele poderá ser o quê? Absolvido. Quais são os direitos do adolescente, tá? Infrator. Bom, ele tem direito, tá no 124. Ó, ele tem direito à entrevista pessoal com o representante do Ministério Público, viu, gente? Não é só advogado. Ele pode pedir para conversar com o promotor de justiça. Peticionar diretamente a qualquer autoridade, diretamente, não precisa nem advogado também, tá? Avistar-se reservadamente com o seu defensor. Ser informado da situação processual sempre que solicitada, ser tratado com respeito e dignidade, permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima do domicílio dos seus pais responsáveis. Essa aqui é importante, dá uma grifada. Receber visitas ao menos semanalmente, grifa também esse prazo semanal, que pode jogar quinzenal ou querer colocar mensal. Correspondência com seus familiares, ter acesso a objetos necessários de higiene e asseio pessoal, habitar o alojamento de condições adequadas à higiene e salubridade, receber escolarização e profissionalização, realizar atividades culturais, esportivas e lazer, ter acesso a meios de comunicação, não é celular também, né? Receber assistência religiosa segundo a sua crença, desde que assim o deseje, manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daquelas porventuras depositadas em poder da entidade, receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida e sociedade. Bom, tenho 2 pontos que são paradas obrigatórias aqui, são importantíssimas para o nosso estudo. Olha só, primeiro, nenhum caso haverá incomunicabilidade, tá? Em nenhum caso ele vai ficar incomunicável, isso aqui é importante, tá? Em nenhum caso existirá incomunicabilidade. Segundo, a autoridade judiciária, cuidado, não é o diretor, tem que ser o juiz, tá? O juiz pode suspender, olha lá a palavrinha, temporariamente. O juiz pode suspender temporariamente o quê? Não é definitiva. A visita, inclusive de seus pais ou responsáveis. Digamos que há um crime, ele cometeu um ato infracional, ok? Mas ele foi por causa que há uma perseguição, ou então o pai violenta essa menina e ela matou a mãe. Então, não tem como. O juiz pode, olha, não vai ter como você visitar seu pai, porque realmente vai ficar complicado. Então, o juiz pode suspender temporariamente a visita, inclusive dos pais e responsáveis, se existirem motivos sérios fundados da prejudicialidade aos interesses do adolescente. Cuidado, o afastamento dos pais não prejudica outros direitos, como permanecer próximo deles. Olha só. As visitas dos pais poderão ser suspensas temporariamente, mas em tal situação permanece o seu direito de continuar internada na mesma localidade ou naquela mais próxima do domicílio de seus pais. Tá certo. Bom, diante de tudo, vamos voltar para a questão, né? Então, na questão nós temos que João tem 16 anos completos, foi apreendido em flagrante de ato infracional análogo a furto, o processo foi corretamente, ou seja, obedeceu todas as normas legais, foi sentenciado a 1 ano de semi-liberdade. Vamos às alternativas. A medida de liberdade assistiva será fixada no prazo máximo. Liberdade assistida é prazo máximo. Eu faço questão de voltar para nós vermos aqui, ó. É prazo que mínimo. Liberdade assistida é a exceção. Prazo mínimo, não é prazo máximo. Ok? A alternativa fala prazo máximo, não é. É mínimo, Chomano, como a gente fala aqui em Cuiabá, Chomano. Chomano é pessoa bacana, gente boa. De 6 meses, sendo que ao final de tal período, caso João não se revele suficientemente socializado, a medida será convolada em internação. Não tem essa convolução obrigatória, ok? A medida aplicada foi equivocada, pois deveria ter sido necessariamente determinada a internação. Furto, né, gente? Furto não é grave, né? Então, tá fora. E também não falou que ele tinha sido reiterado às vezes, injustificavelmente, ok? Então, tá fora. C. No regime de semi-liberdade, João poderia sair da instituição para ocupações rotineiras de trabalho e estudo sem necessidade de autorização judicial. Essa bateu, né, professor? Bateu. Tá lá no 120, olha lá. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização. Bacana. Ok? E a última, a medida aplicada foi equivocada, pois não poderia, pelo fato análogo ao furto, ter-se aplicado a medida diversa de liberdade assistida. Não tem nada a ver, não há nenhum impedimento.
Beleza? Hoje, essa foi a nossa aula de hoje. Agora é com você resolver as nossas questões, que são 10 questõezinhas aí, batatas não, bananinha mole. Não olhe no final o gabarito. Faça as primeiras questões. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser, meus amores, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.